Olá, queridos irmãos e irmãs, amigos do Evangelho da Noite. Hoje nós vamos celebrar o culto do dia 9 de setembro de 2021. E vamos começar esse maravilhoso culto lendo uma página do livro Vinha de Luz. Qual é a página? É a página 121, é a lição 121, não é a página, é a lição 121. Porque de uma edição para outra pode ser que a diagramação seja diferente e a página seja diferente. E o nome é, vamos botar aqui essa luz, o nome é Amizade e Compreensão. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, e nem ainda agora podeis. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Resumo da passagem é: vocês não podíeis e nem agora podeis. Não estão podendo. É um povo que não está podendo. Mas vamos ver por quê. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito. Amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. Compreensão não se improvisa. É obra de tempo, colaboração e harmonia. O próprio Cristo, primeiramente, semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de reconhecer-lhes o entendimento. Antes de recolher-lhes o entendimento. Sofreu-lhes as negações, tolerou-lhes as fraquezas e desculpou-lhes as exigências para formar, por fim, o colégio apostólico. Nesse particular, Paulo de Tarso fornece-nos judiciosa lição, declarando aos coríntios que os criará com leite. Tão pequena afirmativa transborda sabedoria vastíssima. O apóstolo generoso, gigante no conhecimento da fé viva, edificara os companheiros de sua missão evangélica em Corinto, não com o alimento complexo das teses difíceis, mas com os ensinamentos simples da verdade e as puras demonstrações de amor em Cristo Jesus. Não lhes conquistara a confiança e a estima exibindo cultura ou impondo princípios, mas sim orando e servindo, trabalhando e amando. Existe uma ciência de cultivar a amizade, construir o entendimento. Como acontece ao trigo, no campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueça da atenção ou adubo do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e, reparando os cuidados que exiges, não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros.
Imita o lavrador prudente e devotado. Se desejas atingir a colheita de grandes e preciosos resultados, graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus. Graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis. Graças a todos os nossos queridos amigos espirituais, que são os nossos guardiões, os nossos guias e protetores espirituais, os nossos anjos da guarda, individuais e de família. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aos teus pés para agradecer toda a semana que recebemos, desde a última quinta-feira, e pedir para o presente culto, o culto de hoje. Salve a egrégora da Aliança da Fraternidade e a egrégora do Evangelho da Noite. Que graças a todo esse trabalho maravilhoso realizado na Catedral Ampliada da Fé do Salão do Jordão do Amor, inundando corações, graças a esse maravilhoso trabalho, vamos receber agora, nos próximos minutos, a visita da espiritualidade dessas egrégoras que são realizadoras, as verdadeiras realizadoras do culto do Evangelho da Noite. Senhor Jesus Cristo, esteja sempre conosco, agora, hoje e sempre, que possamos então ser beneficiados por essa visita, reequilibrando os nossos corpos, sanitizando os nossos lares físicos e espirituais e, Senhor, fortalecendo-nos para que possamos continuar no firme propósito de a cada dia fazer melhor do que no dia anterior. Dá-nos então, Senhor, a permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de São Francisco de Assis, paz e bem, graças a Deus. Queridos irmãos, como estão? Como é que passaram a semana? Bem? Não esquece de botar água para fluidificar, não, tá? Pode ser uma garrafa, pode ser um copo. Senhor Jesus, vamos pegar mais, nos apropriarmos de mais um pedaço do teu Evangelho com os ensinamentos divinos. E hoje é o capítulo 27 de Mateus, os versículos de 11 a 14, que foram intitulados pelo Pastorino de primeiro interrogatório. O primeiro interrogatório. O que aconteceu? Jesus já foi levado lá da casa do Caifás para ser apresentado a Pôncio Pilatos. E aí chega lá, Pilatos vai fazer esse primeiro interrogatório. Porque o que houve antes foi lá na casa do Caifás. Foi dentro do Sinédrio. Eles conversaram com Jesus, interrogaram, para poder formular uma queixa, uma denúncia, né? E para poder enviar, ter razão, entre aspas, para enviar o Cristo Jesus para a casa do governador Pilatos. Aí Mateus descreve assim. De novo, os 4 evangelistas descrevem essa passagem, tá? Mais ou menos a mesma coisa. Ora, Jesus estava de pé diante do governador e interrogando, o governador é Pilatos, interrogando o governador disse: És tu o rei dos judeus? Jesus, pois, disse: Tu estás dizendo. Em outras traduções, tu o dizes. Mas, ao ser acusado pelos principais sacerdotes, nada respondeu.
sacerdotes foram juntos para fazer a acusação. Então disse-lhe Pilatos: não ouves quantos testemunham contra ti? E não lhe respondeu sequer uma palavra, de forma a admirar muito o governador. Então, Jesus já está naquele modo cool, né? Ele não tem que responder a tudo. E em alguns momentos, se ele responder, não vão entender. Então, não faz muita diferença. E o Marcos e o Lucas vão descrever muito parecido, tá? Recusou-se. Inclusive a estrutura da narrativa, né? Os eventos, não com as mesmas palavras, mas os mesmos acontecimentos. Eu acusava de muitas coisas, os principais sacerdotes. Então Pilatos interrogou de novo, dizendo: não respondes nada? Vê quantos te acusam. Sim, Marcos. Em Lucas, que tem de novo, mas eles insistiam, esses sacerdotes, dizendo que excita o povo, ensinando por toda a Judéia e começando da Galiléia até aqui. Acusação. Bem vaga, né? Mas tinha uma acusação que era chamada, que era grave para Roma, que era a acusação de sedição. O Paulo vai ser também acusado disso. Sedição é você fazer uma pregação revolucionária, uma pregação que vai mexer com o status quo, que é uma pregação para dali ter um motim, um amotinamento, uma contestação de regras. Isso para péssimo lugar para fazer isso. Isso para Roma é inadmissível. Você pode cultuar um deus, 2 deuses, 10 deuses. Pode botar o nome que você quiser nos deuses. Eles mesmo, né, seguiam aquele panteão lá, aquela mitologia grega, né? Aliás, a deles era greco-romana, né? Que já era uma... O pessoal acha que só teve sincretismo aqui. Teve sincretismo lá também. Por isso que é difícil estudar mitologia grega, porque primeiro que os deuses mudam ao longo do tempo. E depois tem a mitologia greco-romana, né? Então, o mesmo Deus, identificado da mesma forma, o mesmo ícone, ele tem várias histórias, tem várias maneiras de contar a história dele, tá? O que vai acontecer mais ou menos com Jesus em algumas etapas, como na passada que eu mostrei, que o relato da morte de Judas não é o mesmo, só tem 2 lugares que registram e não é o mesmo relato. Eu acho que eu esqueci de assinalar, de frisar, que tem toda a cara que os textos foram alterados tanto no relato que tem em Mateus, da morte de Judas, quanto o relato do capítulo 1 do Atos dos Apóstolos, que é um relato de Lucas, que quem falou foi Pedro. Então, mas não são as mesmas pessoas que alteraram, não, tá? Porque esses 2 evangelhos, que aliás o segundo nem é evangelho, o Atos dos Apóstolos, eles foram escritos a muitos quilômetros de distância por pessoas diferentes em épocas diferentes, entendeu? Então, para você ter uma ideia, o Atos dos Apóstolos é escrito por Lucas, que nem foi discípulo de Jesus, suspeita-se que em Roma, durante os 2 anos que Paulo ficou lá contido, né, que ficou preso pelo Estado. E o outro de Mateus foi escrito lá na Judéia, né, para o povo hebreu, para os judeus. Então, as adulterações não foram absolutamente a mesma pessoa. E eu expliquei agora, então, quem quer os detalhes, volte Tá aí no canal o vídeo do culto do dia... vamos ver, dia 2 de setembro. Tá? Que é o da semana passada, que tratou desse assunto.
E aí lá tem os motivos pelos quais a coisa foi adulterada. Mas o que a gente tem aqui é mais ou menos o mesmo relato. Agora, sempre, o que difere? O relato de João, que é grande nesse caso, e completamente focando a mensagem, o que é importante, o que é transcendente nesse episódio. Todos sabiam que era de suma importância, mas não sabiam da profundidade. Eles tinham a noção, quem tem a profundidade é João. Então, olha como é que João narrou. Entrou então de novo Pilatos no pretório e chamou Jesus e disse-lhe, perguntou-lhe, né? És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, de ti mesmo dizeis isso, ou outros to disseram a meu respeito? Jesus respondeu com uma pergunta, coisa que não aparece nos outros. De ti mesmo, a dúvida é sua, de ti mesmo dizes isso, ou os outros to disseram a meu respeito, ou foram os outros que vieram buzinando seu ouvido a meu respeito. Porque você vê, já era uma outra tentativa de imputar um outro crime, que é ele se declarando Deus, ou rei dos judeus. Mas eles na hora não investiram nessa não, né? O Sinédrio. Respondeu-lhe Jesus. Aí, imagina, Jesus num ato de petulância, porque esse cara aí é o governador, é o Pilatos. Aí replicou-lhe Pilatos, por acaso eu sou judeu? Ficou zangado. O teu povo e os principais sacerdotes entregaram-te para mim. Que fizestes? Respondeu Jesus, meu reino não é deste mundo. E se meu reino fosse deste mundo, meus ministros combateriam, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora meu reino não é daqui. Respondeu a pergunta dele. Repara, né, que ele falou, quem fizestes? O Pilatos. E ele fez essa resposta aí. Né? Então ele disse, o que ele disse aí, né? Ele disse assim, depende da pergunta. Se você está perguntando se eu sou o rei dos judeus, desse povo encarnado aí, não. Mas, se você perguntar se eu sou rei, né, assim, condutor, avatar, filho de Deus, numa outra dimensão, sim. Quer dizer, ele não foi tão incisivo, mas está no ar. Disse-lhe então Pilatos, porque ele está falando, se eu tivesse um reino aqui, tivesse me colocando como rei e exigindo um reino físico material, eu teria que ter uma guarda e não estaria acontecendo isso tudo, né? As pessoas estariam lutando por mim. Como Pedro cortou a orelha lá do serviçal do sumo sacerdote. E provavelmente teriam matado Judas, né? Então, ele disse-lhe então Pilatos, então não és rei? Coitado, né? Eu tenho momentos que eu fico com pena desses gestores. Lá em Atos dos Apóstolos aparece mais. Eles querem entender, mas é difícil, né? Quer dizer, quando chegar lá no final de Atos dos Apóstolos, que já está no ano 50 da era cristã, final do Atos dos Apóstolos, né? Aí os administradores já estão sabendo, já estão entendendo como é que é a doutrina judaica. Eles não são judeus, eles não são cristãos, mas eles administram. E o poder
da igreja está assim com o Estado. Jerusalém, o Estado indicava o sumo sacerdote. A própria classe dos saduceus, eles são, porque os fariseus são aqueles que querem cumprir a lei, né? Se dizerem certinhos. Os saduceus, eles cumprem a lei, porque tem lá os fariseus, mas eles são a classe dominante, eles são uma classe de sacerdotes, são famílias de sumos sacerdotes, que são famílias da alta sociedade, que estão junto com o poder romano. Então, assim, não que chegue lá o cara e indique diretamente, é até mais ardiloso, né? Há uma indicação, por quê? Porque o Estado, os governadores têm acesso à classe dominante da religião judaica, os saduceus, que vão fazer essa interface com o Estado. Então, Jesus, quando está falando, responde qualquer coisa, ele está o tempo todo ajustando as respostas para efetivamente responder, como ele fez aqui, ele respondeu. Mas também está atendendo à ignorância do interrogador. Porque mas ao mesmo tempo, ele está na posição que ele deve interrogar, ele pode interrogar, Jesus deve respondê-lo, mas ele não... E ele vai tomar decisão, e aí Jesus não vai simplesmente não responder. Não responde quem não deve ser respondido, né? Se bem que ele respondeu tudo. Então, quando ele não respondeu, era uma resposta também. Teve vezes maravilhosas assim, mas ele responde, negócio lá iniciático, em João, como sempre, e ele fala, e quem está perguntando é uma pessoa do templo, é um sacerdote. E ele responde, mas tu me perguntando isto? Não te ensinaram isso lá, não? Isso é coisa, né, iniciática que você já devia saber, né? Dando um puxão de orelha no sacerdote. Mas, coitado, a maioria dos sacerdotes ouvia esse negócio todo e não entendia nada, né? Porque é tudo assim... você tinha que sair, se desgrudar daquela religião muito, muito material, muito cheio de obrigações, e as obrigações físicas, né? Então, é por isso que eu gosto de chamar atenção para isso, porque quando a gente faz esse estudo, a pessoa, esses judeus, eles são muito materializados, né? Essa religião judaica... Abre o olho, todas as religiões têm rituais materiais e que eu já cansei de ver. A pessoa está lá no terreiro, desempenhando um papel, e ela está lá e está... O próximo, vem aqui. A pessoa não está conectada. Entendeu? Aí, assim, eu estou falando mal de alguém? Não, eu entendo, isso é uma característica humana, mas eu estou observando e estou trazendo aqui a guiça de ensinamento, de nós nos olharmos para que nós não façamos isso. Entende? Não basta estar dentro da casa espírita. Não basta ir ao estudo e ficar durante o estudo pensando alhures, né? Se você tem dificuldade de concentração no que está sendo dito, pelo menos foca num avatar, pensa na aliança, pensa na figura de São Francisco de Assis, né? Faz uma oração para que tenha mais concentração, para se conecte, para que a espiritualidade chegue em você. Porque naquela hora que você está lá sentadinho, lá no auditório, você já está recebendo o passe lá. Aquele lugar foi feito para você, foi imantado. Tá?
Assim como se você se predispôs a assistir a esse culto, essa hora, eles lá em cima, assim como a gente se inscreve nos canais, cada vez que a pessoa posta o vídeo, toca uma sinetinha para você, para saber que o vídeo está sendo postado. Lembra, esse mundo é uma cópia do outro. Então, cada vez que você ligar, acionar esse vídeo, toca a sinetinha lá para a egrégora do Evangelho da Noite. Eles vêm te acudir. Tá? Por isso da importância de não ter esses cultos gravados, porque você pode acioná-los fora de ordem. Entende? Faz uma oração e vê qual que você vai assistir, tá? Você pode chamar uma pessoa que chegou mal na sua casa, claro, você não vai aviltá-la, né? Se não for um evangélico, você não vai chamar. Se bem que tem evangélico assistindo. Eu já recebi nos comentários aqui do vídeo, nos vídeos aí atrás, tinha todo jeito que era uma pessoa evangélica que assistiu e fez uma saudação. Eu não me lembro mais qual, mas fez, assim, um agradecimento, né? Parece que gostou, né, do que ouviu. Ai, graças a Deus, estamos nesse momento, né, que as pessoas vão começar a dar uma esquecida que, eu sou da rede, eu sou Hare Krishna. Dá uma esquecida, dá uma desfocada. Tanto é que, olha só, a beleza disso aqui é total. Pelo seguinte, ele está falando com os governadores, né? Daí ele vai ser mandado. Cara, daqui o coitado, o pobre do Pilatos não vai resolver, né? Não vai nem entender. Né? Eu acho que eu não li, eu li até, que ele falou, então não és rei? Aí o Pilatos está querendo entender. Então não és rei? Aí ele falou, tu está dizendo, né? Eu vim para isso, mas não esse reino daqui. Diz-lhe Pilatos, aí ele fala assim, eu vim para isso, né? Para que testemunhe a verdade. Para isso que eu vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve minha voz. Aí disse-lhe Pilatos, o que é verdade? Você vê, as pessoas não são totalmente mais, elas estão querendo saber das coisas. É claro que ele não quer realmente ouvir essa resposta, porque ele já chegou, isso aí é o limite dele. Porque aí o que é verdade, o Jesus vai ter que explicar todos os evangelhos anteriores. Então, ele vai enviar para Herodes. Aí piorou, imagina, Herodes é uma pessoa... Esse não é o Herodes o Grande, o que ordenou que matasse todas as crianças com menos de 2 anos, que era para matar o Jesus. Esse Herodes já morreu lá há muito tempo, lembra? Que o anjo fala para José, vai para o Egito que estão querendo matar. Aí o José vai para lá. E aí o anjo fala, quando a barra ficar melhor, eu vou te chamar. Aí passado, acho que 2 anos, o anjo aparece para José, pode voltar, quem te perseguia morreu. E assume esse Herodes, para qual ele vai ser mandado. Tá? Não, eu acho que ainda é o irmão do outro Herodes. Que teve um Herodes que Roma não gostou, mandou substituir, aí agora é o Agripa. São 2 Herodes depois do grande, que eram filhos até desse grande. Aí ele vai mandar para o Herodes. Você acha que Herodes vai entender esse negócio? O Herodes até, esse Herodes que ele vai ser mandado, ele não é o pior de todos. Também não é bonzinho, estou dizendo que é bonzinho, mas não é, o pai era um psicopata horroroso, matou a família toda. E esse ainda vai tentar entender também, e ele é fascinado pelo que ele ouve de Jesus. Ele queria conhecer Jesus. Mas o que eu acho de bonito aqui nisso aqui é que são pessoas iniciadas, são sacerdotes, somos sacerdotes, são governadores, então isso aí é a classe mais alta, né? Que essa questão, ele é rei, ele não é, que ele é o Messias enviado, porque ele já se apresentou para o povo judeu como filho de Deus, como Messias. Que aí
aí seria o tal do rei, né? Porque o povo judeu estava aguardando esse Messias. Aí, como é que coroa a beleza disso? Lá no Evangelho de João, capítulo 4, deixa eu ver se eu tenho. No Evangelho de João, capítulo 4, tem um encontro de Jesus com a samaritana. E ele está no início da pregação. O pessoal nem ouviu falar dele muito ainda. E samaritano, você sabe, né? O povo judeu não se misturava com samaritano, não falava com samaritano. Os samaritanos estavam à parte na Samaria. E eles construíram a terra um tempo, porque eles não era permitido. Eles eram também judeus. Samaritanos são de uma das tribos de Judá. Mas eles... Aí é uma história longa, complicada, que eu não vou falar aqui agora. Foram lá meio que exilados. Para vocês terem uma ideia, agora é que eles voltaram, hein? Eles foram repatriados agora, tem poucos anos. E, gente, ó os sinais do tempo, ninguém fala. Não vejo ninguém falar. Mas olha só, aí o Jesus foi lá na Samaria, né? O último dos povos, falar com mulher, que o homem não falava com mulher, o judeu não falava com... Aí ele tem um diálogo iniciático, que eu aconselho que vocês leiam lá, mas é iniciático, vocês não vão entender direto. Aí a mulher disse-lhes, quer ver? Ela está perguntando sobre o tal se o templo deles é válido. Deus é espírito. Aí ele responde, Jesus, Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Aí sabe o que ela fala? A mulher disse-lhes, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Você sabe o que Jesus responde? Jesus disse-lhe, eu o sou. Eu que falo contigo. Em outras traduções, ele diz, sou eu. Para esse povo aí, que não valia nada, que tinha que orar num templo à parte que eles... Uma sinagoga à parte que eles fizeram para eles. Tá bom? Tem lição maior que essa aí? Jesus não fala para ninguém. Por quê? Porque é o que ele pergunta para Herodes. Você está perguntando isso de você? Herodes não, Pôncio Pilatos. Ou você, porque você ouviu. Então, assim, ele não vai dizer para ninguém, sou eu sim, olha, sou filho de Deus. Sou eu sou filho de Deus. Tu dizes. Então, assim, é você que tem que ter a certeza. A certeza é sua, a fé é sua, é interna. Vem de dentro para fora. Né? Olha a samaritana. Ela, vocês lendo tudo, ela chegou ali, ela sacou com quem ela estava por essa resposta. Que templo? Deus quer saber de pessoa que esteja unida. Então é no templo, é aqui, é ali. E ela, por essa resposta, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Sou eu que vos falo. Assim, ela já tinha certeza. Durante o diálogo vai se construindo, ela vai mostrando, né? É um diálogo. E então, assim, tá entendendo? Era samaritana. Ninguém sabe o nome. A samaritana não era o nome dela, era o nome desse grupo. Ninguém sabe quem foi essa mulher, entendeu? Quer dizer, no Espiritismo, a gente sabe depois na reencarnação que é Teresa d'Ávila, né? Que vai ser doutora da igreja. Na verdade, ele está fazendo uma unção, que ele fala de água e tudo, que ela foi lá pegar água no poço. Jesus estava sentadinho lá na beira do poço. E a gente sabe que isso era uma unção, porque ela vai ser extremamente útil lá para a igreja, que nem existia nessa época,
que ela vai ser doutora da igreja e ela vai ser importante na Igreja Católica. E ele tem esse encontro místico aí com ela. Tá entendendo? Isso é de uma beleza profunda. Lá no Pastorino não tem essa associação com a Samaritana, não, tá? Eu lembrei e eu acho que isso glorifica o nosso estudo. Então agora nós vamos para o nosso passe. Para quem nunca viu o culto, agora a gente se senta assim confortavelmente, fecha os olhinhos e pensa em Jesus, e pensa em São Francisco de Assis, e pensa no seu anjo da guarda, no seu guia protetor individual de família, que ele nos dará o passe. E aí vocês vão seguir mentalmente essas palavras que eu vou dizer agora. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico-terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância. E disposição para realizar a nossa reforma maior. Graças a Deus. Agora, eu vou pedir para fluidificar a água que vocês puseram numa garrafinha, num copo, mas se não puseram, pode fazer a pausa aqui no vídeo e providenciar, ou simplesmente sintonizar as águas da sua casa, da sua geladeira, do filtro, ou se você comprou água mineral engarrafada, eu vou pedir para... Então, Senhor, que os teus fluidos benéficos e maravilhosos possam ser abundantemente depositados nessa água da casa de todos nós que estamos aqui realizando esse culto, que é um culto
do Evangelho da Noite e é um culto no lar. Então, Senhor, fluidifica todas as águas e como nós vamos rogar por todos aqueles outros núcleos familiares, todas aquelas outras pessoas que fazem parte da nossa família consanguínea, mas também da nossa família vibracional, essa a família harmônica, essa família que está neste momento, contemporaneamente, caminhando conosco no orbe terrestre, que essas famílias sejam igualmente beneficiadas por esses fluidos, que possam, Senhor, ser colocados na água de todas essas pessoas que compõem conosco a nossa família espiritual. Jesus Cristo, que nós possamos ter sido beneficiados pela visita dos amigos espirituais, os nossos guias e protetores, mas também da egrégora do Evangelho da Noite e da Aliança da Fraternidade, que eles possam ter sanitizado os nossos lares, físicos e espirituais, assim bem como de todos os outros núcleos familiares aos quais pertencemos, e também, Senhor, ungido os nossos corpos, que são os nossos templos, que nós possamos ter sido amparados e higienizados, reharmonizados, de forma que as energias menos ditosas possam ter sido conduzidas para lugares apropriados ou reharmonizadas, transmutadas. Que nós possamos ter recebido energias vitais do espaço e que nós possamos, Senhor, ter a sintonia para receber e manter essas energias e distribuir com os nossos irmãos de jornada. Por isso, Senhor, agora também rogamos para que essa luz maravilhosa que abençoa a nossa família, a nós outros e a nossa família e todas as formas de vida do nosso lar, possa, Senhor, também abençoar todos esses irmãos que estão nesse éon com a gente, a humanidade encarnada e desencarnada desse planeta, nesse momento, mas também, Senhor, que nós possamos contribuir energeticamente para a transição planetária, sendo a transformação do orbe em ação, no orbe terrestre. E também, Senhor, rogando para que todos os líderes mundiais possam ser abençoados, ter as suas mentes e seus corações tocados pela espiritualidade, para terem uma atitude tanto a mental quanto a factível, mais correta, mais próxima da sintonia com o Cristo Jesus. Dessa forma, Senhor, pedimos a autorização para dar por encerrado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, que é paz e fraternidade, e o lema de São Francisco de Assis, paz e bem, graças a Deus. Boa semana para todos.